O Insomnia é um aplicativo multiplataforma, open source e que foi criado para facilitar a interação com APIs baseadas no protocolo HTTP. O Insomnia REST Client agora se chama Insomnia Core e uma nova ferramenta foi lançada, o Insomnia Design. No primeiro vídeo eu já mostrei grande parte das funcionalidades do Insomnia e neste vídeo vou apenas reforçar. Nesse caso, vamos utilizar uma API REST já criada como exemplo. Vamos fazer 3 requisições básicas: cadastro de usuário, login de usuário e alteração deste mesmo usuário. O intuito é simplesmente reforçar a utilização de variáveis de ambiente, a manipulação de requisições e respostas. O primeiro passo é, obviamente, criar os ambientes e nesse caso vamos utilizar o ambiente de desenvolvimento. Vamos definir também uma variável que vai armazenar a URL base para essas requisições. Agora vamos criar 2 pastas que servirão como divisão para os endpoints necessários. Em users vou criar 2 endpoints, um para a criação de usuário e outro para o update. Após criar o usuário na API, vamos criar mais uma variável que vai armazenar o token que será utilizado na rota de alteração de usuário. Bom, agora só falta uma requisição, que é o update, e para isso vamos utilizar o PUT do protocolo HTTP. Bom, com isso eu já mostrei algumas funcionalidades básicas, assim como no vídeo anterior, e eu quero destacar que mesmo sendo pouca coisa, provavelmente você já vai conseguir trabalhar com grande parte das APIs públicas disponíveis e até consumir suas próprias aplicações. Como a gente pode ver, o principal objetivo do Insomnia Core é justamente criar solicitações, exibir as respostas e organizar os seus projetos de APIs. O Insomnia Design surgiu com uma proposta um pouco diferente, que possibilita a criação de documentações de referência e lembrando que esse tipo de documentação geralmente tem um foco totalmente técnico, que serve como base para consulta para desenvolvedores de aplicações que vão consumir essa documentação. Portanto, possibilita a utilização de especificações já conhecidas como o OpenAPI e o Swagger. Os padrões OpenAPI e Swagger definem uma interface padrão para APIs RESTful, independente da linguagem e que permite uma visualização clara dos recursos disponíveis sem a necessidade da leitura do código-fonte. E quando essa interface está bem definida, permite entender a lógica do negócio mesmo sem interagir com o serviço e sem a utilização de lógica de implementação. Apesar de parecer bem simples, esse tipo de especificação oferece muitas possibilidades e assim acabam disponibilizando centenas de regras e padrões, e que pode tornar o processo de aprendizado bem oneroso e por esse motivo, antes de sair documentando suas APIs, reflita se realmente você necessita desse tipo de documentação ou não. Lembre que empresas grandes que disponibilizam APIs de forma pública contam com times especializados em documentação escrita e de referência. Como já comentei, uma documentação de referência foca no lado técnico da aplicação. Já uma aplicação escrita tem como objetivo explicar o porquê de determinada implementação e quais serão os parâmetros necessários para essas requisições. Por fim, vamos ver como seria uma documentação do Insomnia Design utilizando a especificação OpenAPI dos endpoints que eu demonstrei com o Insomnia Core. Para facilitar o exemplo, vou apenas definir como seria a definição do endpoint de criação de usuário. O Insomnia Design, assim como o Core, oferece uma interface muito limpa, onde o principal objetivo aqui é criar os documentos. Cada documento deve começar com uma definição da especificação que será utilizada, seguido pelas informações básicas da aplicação que está sendo documentada, como o URL de acesso e a licença. A próxima definição deve ser o dos endpoints, juntamente com os verbos que utilizam, assim como a descrição e o conteúdo de cada requisição e as possíveis respostas. Os componentes também devem ser definidos, e eles devem apresentar como deverá ser os objetos que serão
serão enviados nas requisições. No lado direito do Insomnia Design, podemos ver como será o resultado dessa documentação da API REST, e também podemos documentar APIs no formato GraphQL. Lembrando que não existe uma receita de bolo e existem diversos tipos de documentação e cada um com um objetivo e público diferente. Então, antes de sair documentando suas aplicações, pense qual será a necessidade, qual será o seu público-alvo e se realmente você necessita de uma documentação muito complexa. Bom, com isso eu vou encerrando esse vídeo, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!